Fala galera, Márcio aqui. Nossa segunda semana de aulas, beleza? A aula dessa semana de matemática vai ser sobre equações. Vamos lá? O que é uma equação? Bom, uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, quando temos o envolvimento de uma expressão algébrica e uma igualdade. Essa incógnita pode ser representada por qualquer letra ou símbolo. Tipos de equações. Nós temos equações polinomiais, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas. E essas são as equações que nós iremos estudar no nosso curso, beleza? Bom, vamos lá. Equações polinomiais. As equações polinomiais são caracterizadas por terem um polinômio igual a zero. O grau desse tipo de equação depende do maior expoente dos termos do polinômio. Um exemplo, 6t ao cubo mais 5t ao quadrado menos 5t igual a zero. Bom, aqui o 6, o 5 menos 5 são os coeficientes da equação. É importante a gente aprender esse termo, beleza? E aqui é apenas um exemplo de uma equação polinomial embaixo. 9x menos 9 igual a zero. É outro exemplo da nossa equação polinomial. Bom, uma equação polinomial do primeiro grau. A gente conhece a equação do tipo ax mais b igual a zero, em que a e b são números reais. E para resolvê-la, sempre buscaremos isolar a incógnita x, realizando as operações inversas nos dois lados da igualdade. Por exemplo, a gente pode usar até o exemplo que estava no slide anterior, né? 9x menos 9 é igual a zero. Concorda que é como se fosse ax mais b igual a zero? Lembrando que pode ser mais ou menos b, beleza, galera? Então, como a gente resolve isso aqui? 9x, o menos ele tem que passar para o outro lado, beleza? Então, se ele está como negativo, ele vai passar para o outro lado como positivo. Então, vai ficar 9. A gente não tem necessidade de colocar o símbolo de mais. O x, o 9, ele está multiplicando o x. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar para o outro lado também, beleza? Só que ele vai passar invertendo o sinal dele. Se ele está com o sinal de multiplicação, ele vai passar dividindo. Então, o nosso valor de x para a nossa equação ax mais b é 1. Beleza, galera? É só um exemplo, vamos ver outro exercício agora. Bom, resolva a equação 9x mais 6 igual a zero. Vamos lá. 9x mais 6 igual a zero. Lembrando, 9 multiplica o x, beleza? O que a gente precisa fazer é deixar o 9x sozinho e jogar o 6 para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado e vai inverter o sinal. Se ele está positivo, vai ficar negativo, ok? E agora o 9x que está multiplicando, o 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então fica x, que o nosso objetivo é deixar o x sozinho, igual a menos 6 dividido por 9. E como a gente faz essa divisão? A gente simplifica. A gente vai ver muita simplificação de fração em equações, porque vai simplificar as nossas contas, beleza? Então, 6 e 9 nós podemos simplificar por 3, né? Dividindo em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, o nosso valor de x é menos 2 terços, ok? Polinomial de segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau completa do tipo ax² mais bx mais c, recorremos ao cálculo do discriminante, conhecido também como delta, e a fórmula de Bhaskara. Aqui do nosso lado direito nós temos o delta, que é o b² menos 4ac, e a Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem pessoas que gostam já de colocar tudo direto, né? Menos b, mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Eu, particularmente, acho melhor primeiro resolver o delta, beleza? E depois resolver a fórmula de Bhaskara, apenas adicionando o valor de delta aqui dentro da raiz. Vamos ver esse exemplo. Resolva a equação x² menos 3x mais 2 igual a zero. O que nós temos que entender é o seguinte, a nossa fórmula ela é ax²
mais ou menos bx mais ou menos c igual a zero. Beleza? Vamos lá. O a ele é igual a 1, porque o que está na frente do x e a gente não vê é 1. O b é menos 3, que é o que está na frente do x. E o c, né, ele já não tem x mesmo, ele vale 2. Ok? Para quem está começando a entender essa matéria agora, eu aconselho fazer isso. Por quê? Quando a gente chegar no cálculo do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, você não vai se confundir a ordem, beleza? A galera que já está treinada nem precisa fazer esse valor de a, b, c. Isso aqui tu olha e já entende, né? Então vamos lá. B ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a está valendo 1 e o c está valendo 2, ok? Quanto isso aqui vai dar? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, certo? Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais. Então, vai dar 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Qual é o nosso valor de delta? Delta é igual a 1. Beleza, galera? Agora vamos ver a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Qual é o nosso valor de b? Menos 3, então fica menos 3 mais ou menos raiz de 1, que é o nosso valor de delta, dividido por 2 vezes qual é o valor de a? 1. Isso vai ser igual menos 3 fica mais 3, né? Mais ou menos raiz de 1. É 1 porque 1 vezes 1 é 1. Então, raiz de 1, 1. Dividido por 2 vezes 1, 2. Como é x ao quadrado, galera, a gente tem duas raízes na nossa equação. Nós temos duas possíveis respostas. Nós temos o x1 e o x2, beleza? E o valor de x1 e de x2, quando a gente substitui na equação, ela vai precisar zerar. Entendeu? Essa é a prova real. Mas vamos lá. Vamos primeiro achar o valor de x1 e x2. 3 mais 1 sobre 2, enquanto embaixo fica 3 menos 1 sobre 2. Beleza? Por isso que nós temos o mais ou menos. Para a gente já se ligar que tem que fazer duas contas, beleza? 3 mais 1, 4 sobre 2. Então, x1 igual a 2. 3 menos 1, 2 sobre 2 igual a 1. Achamos nosso valor de x1, nosso valor de x2. Agora, seria legal a gente substituir na equação, beleza? Para saber se ela realmente vai zerar. Vamos fazer esse teste? Eu vou fazer aqui na parte superior, beleza? Primeiro com o x1. Vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 igual a 0. 2 ao quadrado, 4 menos 2 vezes 3, 6 mais 2 igual a 0. 4 mais 2, 6 menos 6 igual a 0. Então, essa está certa. Agora, o 1. 1 fica 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 igual a 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 1, 3, mais 2 igual a 0. 1 mais 2, 3, menos 3 igual a 0. Então, as nossas raízes estão corretas, beleza? Próximo exercício. Sabendo que 12 é raiz de px igual a x ao quadrado menos mx mais 6, determine o valor de m. Aqui ele diz o seguinte, galera, 12 é a raiz. Significa que 12 é uma das respostas da nossa equação de segundo grau, beleza? Então, significa que o nosso x ele vale 12. Então, nós já podemos substituir ele na nossa conta, beleza? Então, fica, não é x ao quadrado menos mx mais 6 igual a 0? Vamos substituir o x pelo 12, ok? Então, vai ficar 12 ao quadrado menos m12 mais 6 igual a 0. O que ele quer saber é o valor de m. Baseado nisso aqui, nós vamos conseguir achar o valor de m. Por quê? Quanto é 12 ao quadrado? 12 vezes 12 vai dar 144. Menos m12 mais 6 igual a 0. O que é letra fica de um lado e o que é número fica do outro. Então, vai ficar menos m12
igual ao mais 6 vai para o outro lado como menos 6 e o 144 vai para o outro lado como menos 144. Então, menos M12 é igual a menos 6 menos 144. Para a gente mudar o sinal, é uma regrinha, beleza, galera? Uma dica. Para facilitar a conta, você multiplica os dois lados por menos 1, beleza? Multiplicando os dois lados por menos 1, vai ficar da seguinte forma. Menos 1 vezes menos M12 fica M12. E menos 1 vezes menos 6 menos 144 vai ficar mais 6 mais 144, ok? Com isso, nós temos o seguinte agora. M12 vai ser igual a 150. M12 é M vezes 12, então M fica sozinho, 150 dividido por 12. A gente vai simplificar essa conta. Vamos evitar fazer divisões, vamos aprender a simplificar. Qual o raciocínio que nós podemos ter? Qual número que nós podemos dividir os dois? Entendeu? Qual múltiplo eles têm em comum? Bom, os dois são par, então a gente pode dividir eles por 2, correto? 150 por 2 vai dar 75. 12 por 2 vai dar 6. Ou então, galera, a gente já pode dividir ele direto por 3, correto? Então, 150 dividido por 3 e 12 dividido por 3. 150 por 3 vai dar 50. 12 por 3 vai dar 4. Então, já simplificamos bastante, mas ainda pode melhorar. Como os dois são um número par, nós podemos dividir em cima e embaixo por 2. 50 por 2, 25. 4 por 2, 2. Tem como simplificar mais do que isso? Não, não tem. Então, esse é o valor de M da nossa conta, beleza, galera? 25 sobre 2. Bom, uma dica sobre o nosso delta. O delta, nós podemos ter ele positivo, ele igual a zero e ele negativo, beleza? Quando o nosso delta for positivo, nós vamos ter duas soluções para a equação, ou seja, nós teremos x1 e x2. Beleza, galera? Vamos ter x1, que ele vai ser diferente de x2, mas nós vamos ter. Quando o discriminante é igual a zero, as soluções da equação são repetidas, então o x1 ele é igual ao x2. Então a gente diz que tem apenas uma solução, beleza? Então essa primeira aqui, ela tem duas soluções, essa segunda aqui tem uma solução, e quando o discriminante é negativo, ele não admite solução real, beleza? Então, o que significa que vai ter zero soluções, beleza? Essa aqui não dá para a gente resolver, ok? Equações racionais. As equações racionais são caracterizadas por ter suas incógnitas no denominador de uma fração. Veja alguns exemplos. X mais 2 sobre 3 mais 2x sobre 5 igual a 3. Esse é um exemplo de equação racional. Por quê? Porque está em forma de fração, né, galera? B, x sobre 4 é igual a 1 sobre 2. Letra C, x sobre 6 igual a 7. Galera, é o seguinte, vai ter muita multiplicação cruzada, vai ter muito MMC, mas é muito tranquilo de fazer, beleza? Ó, vamos ver esse exemplo aqui rapidinho. Como que a gente faz isso aqui? Bom, a gente multiplica cruzado, né? Vai ficar 4 mais x sobre x menos 1 igual a 2, certo? O que nós vamos fazer é o seguinte. Quando não tem nada aqui embaixo, é porque ele é invisível, né, galera? Porque 2 dividido por 1 é 2, né? Se você tem duas balas para uma pessoa, dá 2, beleza? Então, a gente só vai completar aqui para estudo, mas não precisa colocar esse 1 aqui. É só para você entender que quando a gente multiplica cruzado, certo? Uma igualdade, nós vamos ter o 4 mais x, que está sendo multiplicado por 1, certo? E o x menos 1, que vai ser multiplicado por 2, ok? Continuando. 4 mais x, beleza? Que como está multiplicando por 1, fica a mesma coisa. E aqui nós vamos ter a nossa distributiva. O 2 multiplica 1 e o 2 multiplica o x. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, 2. Agora ficou fácil, né, galera? Números para um lado, letras para o outro. Então, nós vamos ficar com 4, o 2 negativo vai passar para o outro lado positivo, mantém o 2x, e o x positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, 4 mais 2, 6, 2x menos x
x. Esse é o nosso gabarito, beleza? X é igual a 6. Bom, equações irracionais. As equações irracionais são caracterizadas por ter suas incógnitas no interior de uma raiz enésima, ou seja, no interior de um radical que possui índice n. Complicado, né? Sempre vem um textinho chatinho, mas é o seguinte, galera, vai ter uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz de índice 4, beleza? E nós temos que aprender a trabalhar com isso. Por exemplo, raiz quadrada, porque quando não tem nada, significa que é quadrada, de x mais 2, igual a 5. Ou então, raiz quarta de x igual a 2. Ou raiz cúbica de x sobre 3 igual a 3. Bom, uma questão. Qual é o valor de x para raiz de 5 mais x igual a 3? O que a gente precisa fazer é tirar essa raiz, galera, para poder fazer a nossa equação. E como nós vamos fazer isso? Vamos lá, vamos escrever aqui. Raiz de 5 mais x é igual a 3. Bom, se a gente tem uma raiz, galera, para a gente tirar ela, a gente precisa elevar, beleza? A gente precisa multiplicar por um expoente que seja o mesmo número da raiz. Se é a raiz quadrada, então vai ser raiz de 5 mais x elevado ao quadrado. Mas, se a gente levou um lado ao quadrado, como é uma igualdade, nós precisamos elevar o outro lado também ao quadrado, beleza? Então, a gente corta a raiz com o expoente, sobra só o 5 mais x, igual a 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Com isso, nós temos 5 mais x igual a 9. Nosso valor de x, né, ele fica sozinho. O 9 está positivo, fica positivo, porque ele não saiu do lugar. E o 5 vai para o outro lado, né? Negativo. Então, gabarito 4. X vale 4. Bem tranquilo, né, galera? Equações exponenciais. Vamos lá. As equações exponenciais possuem as incógnitas localizadas no expoente de uma potência. Beleza? Bem tranquilo também. Então, vamos lá. Exemplo A. 3 elevado a x mais 2 é igual a 9 ao quadrado. 2 elevado a menos z é igual a 2 à terceira. A letra C, 1e elevado a x ao quadrado menos x mais 1 é igual a e elevado a menos x. Então, galera, equação exponencial, o foco está no expoente, beleza? E a gente vai usar umas regrinhas sobre exponencial, né? Sobre expoente de bases iguais, expoente de bases diferentes, para poder resolver a maioria das questões. Vamos lá. 2 elevado a x menos 3 mais 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x é igual a 52. Como nós podemos fazer essa questão? Deixa eu anotar ela aqui primeiro para melhorar a visualização. Bom, a primeira coisa que nós podemos observar é que o x ele aparece em todos os termos aqui do lado esquerdo. Então, nós podemos colocar ele em evidência. O que significa isso? O 2 elevado a x vai multiplicar o 2 elevado a menos 3 mais o 2 elevado a menos 1 mais o 0, beleza? Bom, e o que nós podemos observar dessa nossa equação é que o x ele aparece em todos os termos, né? 12 elevado a x aparece em todos os termos. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar ele em evidência. Então, se o 2 elevado a x está em evidência, tudo que multiplica ele a gente coloca dentro do parênteses. Então, o que multiplica 2 elevado a x? O que multiplica é o 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a menos 3. Sinalzinho de mais, né? Repete o sinal. 2 elevado a menos 1, repete o sinal, 1. Isso aqui tudo igual a 52. Bom, vamos resolver o que está dentro do parênteses, beleza, galera? Repete o 2 elevado a x. Vamos lá, o que é 2 elevado a menos 3? Regrinha do expoente. Quando é um expoente negativo, fica em forma de fração e o 2 elevado a 3 fica no denominador, beleza? Mais 1 sobre 2 elevado a 1 mais 1, igual a 52. Vamos subir. 2 elevado a x. Quanto é 1 sobre 2 elevado a 3? É 1 sobre 8. Mais 1 sobre 2 mais 1. Isso aqui tudo igual a 52. Bom, o que a gente precisa resolver agora, galera, é continuar resolvendo esse valor aqui de dentro do parênteses. Vamos lá. Quanto é 1 sobre 8 mais 1 sobre 2
mais 1. Quanto vale isso aqui? Para resolver, nós vamos fazer MMC, beleza? O MMC vai ser entre o 8, o 2 e o denominador do 1, que é 1 também, porque 1 dividido por 1, 1. Então vamos lá. O denominador, o MMC entre eles é o seguinte, 8, 2 e 1. Primeiro vai ser o 2, aqui fica 4, aqui fica 1 e aqui fica 1. Depois o 2 de novo, vai ficar 2, 1 e 1. E depois o 2 de novo, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então o MMC vale 8. Qual número vezes 8 dá 8? 1. Qual número vezes 2 dá 8? 4. Qual número vezes 1 dá 8? O próprio 8. Então fica 1 vezes 1, 1. Mais 4 vezes 1, 4. Mais. Entendeu, galera? Pega esse valorzinho aqui depois do traço e multiplica pelo numerador. 1 vezes 8, 8. E a gente vai repetir o MMC. Então, 1 mais 4 mais 8 vai dar 13 sobre 8. Então, nós acabamos de achar o nosso valor de dentro do parênteses. Com isso, nós vamos ter 2 elevado a x vezes 13 sobre 8 igual a 52. Com isso, nós vamos ter setinha 2 elevado a x, que multiplica 13 sobre 8 igual a 52. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x igual a 52 dividido por 13 sobre 8. Vamos lá, continuando a nossa conta, aqui no cantinho meio. O 2 elevado a x, a gente vai manter ele aqui. 2 elevado a x igual, o 52 mantém, e quando a divisão, quando o denominador é uma fração, a gente multiplica pelo inverso. Então, multiplica por 8 e divide por 13. Com isso, 2 elevado a x vai ser igual a 52 vezes 8 dividido por 13, que é igual a 32. Então, galera, vou apagar aqui o lado esquerdo, beleza? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo um pouquinho para poder finalizar essa questão. Vou até fazer ela em azul aqui, beleza? 2 elevado a x é igual a 32, beleza? E o que nós sabemos, galera, é o seguinte, que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Por quê? É igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Então, o 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 5. Regrinha de expoentes, o x ele é igual a 5. Então, acabamos de achar a nossa resposta, beleza? X igual a 5. Equações logarítmicas. As equações logarítmicas são caracterizadas por ter uma ou mais incógnitas em alguma parte do logaritmo. Veremos que ao aplicar-se a definição de logaritmo, a equação cai em algum dos casos anteriores, beleza? Então nós temos aqui log de x ao quadrado mais 1 igual a 1, log de 2 com x mais 1 igual a x, e o log de x mais 1 igual a x, beleza? Bom, a nossa equação é a seguinte, log de 5x menos 1 na base x mais 3 é igual a 1. E pela regra do logaritmo, fica da seguinte maneira. O log de 5x menos 1, ele é divisível, beleza? A gente divide ele pelo log de x mais 3, ok? Tudo isso igual a 1. Agora, a gente multiplica cruzado, lembrando que a gente tem um aqui embaixo. Então, a gente só vai estar jogando para o outro lado mesmo. Vai ficar log de 5x menos 1 igual a log de x mais 3. Pela nossa regra de log, agora vai ficar 5x menos 1 igual a x mais 3. E ficou fácil, galera? 5x menos x igual a 3 mais 1. 4x é igual a 4, então o x é 4 sobre 4, que é 1. E achamos a nossa resposta. Bom, galera, obrigado por assistir.
nossa aula sobre equações. A lista de exercícios já está com vocês e eu espero que vocês estejam se preparando para o simulado que está para vir, beleza? Estou contando com todos vocês e valeu!